Bom dia. Olá, olá, bom dia, bom dia. Deus abençoe vocês. Vamos aqui estar conectando-se ao Facebook Live ao vivo. Sexta-feira, Dia 2 de outubro. de 2020 e nós estamos... Brian, meu filho! Filhão, Deus abençoe. Saudades de você, filhão. Mais ou menos, só um pouco assim, né? Um pouquinho. Não, tô brincando, né? A Tânia, oi Tânia, tudo bem? Bom dia, Tânia. Tânia esteve com a gente na igreja ontem. Isso, Babi. Né? Que Deus abençoe todos vocês, né? Que bom, né? Bom revê-los, né? Chegando aí ao final de uma semana, né? De mais uma semana, sexta-feira, para muitos, encerrando, né? O seu turno semanal, né? Para muitos iniciando, né? Para outros dando continuidade. Tem pessoas que falam assim, qual que é o teu período de trabalho, pastor? Eu falo assim, a gente não tem no sábado, não tem domingo, tem segundo, tem terça, tem nada, tá? Mas durante o dia, às vezes a gente tem alguns espaços, enfim, né? E tudo se encaixa, né? Cada um tem uma agenda aí, e glória a Deus, né? Porque a gente pode estar junto. Na verdade, eu falo que o que a gente faz hoje, a gente entende como um encargo e não como um trabalho, ou seja, né? É algo tão gratificante, é algo tão maravilhoso servir a Deus, né, que a gente não consegue classificar como um período, né, assim, pesado. Não, é um período satisfatório, glória a Deus por isso, né? Queridos, então, e hoje, né, muito especial, vamos estar entrando então Atos, capítulo 23. Isso. Lembrando, né, que nós estamos agora encerrando praticamente, né, o Atos dos Apóstolos e encerra ali com a história do apóstolo Paulo, que fez 3 viagens missionárias, e agora então ele retorna para Jerusalém, tendo sido avisado que não seria muito proveitoso esse retorno e todo o alvoroço que acontece, e agora então ele é muito espancado, né, muito machucado, e a gente vê muita graça de Deus, muita suficiência de Deus, e agora então a gente vê ele sendo levado, né, para Cesareia de Filipe, tá? Porque ele está com uma ameaça de morte. É isso que a gente vai ver agora no capítulo 23, né, sobre isso. Ele estava diante do Sinédrio, né, para ser julgado pelo Sinédrio, aquele grupo de 70 homens sábios, né, enfim, e que decidiam as questões, né, na época. E agora então ele vai ser quase morto, né, assim, e ele precisa ter um livramento ali divino, né, e Deus usa pessoas para isso também. Tá? E ser levado para Cesareia. Mas nos acompanhe então, ele é bem curtinho, mas ele vai trazer muitas palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. E acerca de palavras de conhecimento e sabedoria, porque às vezes você lê um texto desse e fala, mas parece que não falou comigo, é mais histórico. Se você meditar nele, você vai ver assim, quanta palavra de conhecimento, quanta palavra de sabedoria que eu e você devemos ter. Vamos falar para uma pessoa assim, às vezes a gente acha muito satisfatório, né, o fato de sermos inteligentes, ou você se acha muito inteligente, mas se você descobrir que a sua inteligência ela é muito pouco perto de uma sabedoria, né, você preferiria ser sábio e não inteligente. E o inteligente é aquele que aprende com as suas experiências, né? Mas o sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros, daqueles que já passaram. Então, que o Senhor te torne sábio, para que você não tenha que passar por algumas coisas para aprender. E que a sua inteligência não derrube você da graça de Deus, tá? Achando que é só aguardar isso. Quando der uma paradinha aí, fica tranquilo, irmãos, que eu paro aqui e volto de onde eu estava falando, ok? Então, que a sua inteligência não seja não permita que a sua inteligência, né, se torne tão grande em você que não permita você ser sábio. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos então buscar sabedoria do céu que vem de Deus, estudando agora Atos capítulo 23. Então vamos lá. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Espera aí que a minha folha está colada aqui, gente. Só um instantinho.
Enquanto a pastora vai virando, deixa eu só dizer, então lembrando, né, quando a gente estuda, né, o texto bíblico, a gente identifica os personagens, o local, identificamos, né, a ocasião e o que está acontecendo. Então aqui fala que Paulo está diante do Sinédrio agora. E eu chamo a atenção porque ele fala assim, ou fixando os olhos nele. É aquela coisa assim de olho no olho, né, cara na cara, aquela coisa assim, né, não tendo medo não estar se desviando de nada, mas ele está ali com uma certeza, né, daquilo que ele está falando. E ele ressalta aqui que ele continua chamando eles de meus irmãos. Então aqui a gente mostra o que? Paulo, mesmo sabendo que aqueles homens estão ali para julgá-lo, talvez para condená-lo, né, ele não tira, né, o fato de que aqueles homens eram irmãos, né, não em Cristo, mas irmãos no que se diz respeito, né, nascidos na mesma região, na mesma, como judaizantes, tá? Ele fala assim que ele cumpriu tudo, tá? Que a consciência dele, né, apontava, tá? E foi nesse momento onde acontece algo inusitado, que foi o quê? Né? Ali o sumo sacerdote, né, ele manda que um guarda bata na boca de Paulo. Ele leva um tapa na boca, né? E não deve ter sido um tapinha, assim, que a gente faz aqui, não. Deve ter sido um tapão. Você vê uma reação imediata de Paulo, tá? Paulo, você vê que está entre aspas, mas você vê que ele está ali até irado, que ele fala assim, Deus te ferirá, parede branqueada. E essa expressão parede branqueada, para mim, para você, não faz sentido algum, mas para eles lá, tinha um total entendimento, significância, porque era uma expressão muito comum usada quando eles queriam se referir, parede branqueada, sepulcro caiado, pessoas com quem diz, você está belo por fora, né, mas por dentro você é podre. Então, o Paulo está falando assim, né, para essa pessoa, né? Paulo fala para ele assim, olha, Deus vai ferir você, seu podre. Deus vai ferir você, seu maldoso, né? E por que ele fala? E por que você é maldoso? Ele fala, porque está escrito na lei que você deve agir assim, sair batendo na boca dos outros, né? Então, na verdade, ele pega assim dentro de uma razão, de um direito. Ele está falando assim, você está errado de fazer. Agora, aonde o direito dele deixou de ser direito? Aonde Paulo então perdeu a razão aqui? Foi agora, talvez a maneira que ele falou, do jeito que ele falou, como uma autoridade, porque quando ele fala desta forma, alguém então aborda ele e dizendo assim, né, como você pode falar assim com o sumo sacerdote? E daí quando o verso 5 Paulo fala assim para eles assim, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Paulo está indo o quê? A uma lei que estava acima daquela que ele estava citando, ou seja, essa pessoa que mandou fazer isso errou, porque não podia ter mandado bater na minha boca, tá? Quem ele pensa que é, por outro lado, ele não poderia falar daquele jeito com uma autoridade, né? Estando essa autoridade com a razão ou não, certo ou errado. Então aqui ele reconhece, ele fala, puxa, realmente, né? Eu não... Só que ele diz assim, eu não sabia que ele era. E aqui alguns históricos, algumas pessoas estudiosos falam o seguinte, que possivelmente, da local onde Paulo estava até onde o sumo sacerdote estava, ele não conseguia reconhecer quem ordenou, quem falou aquilo. Aqui entra uma outra questão das pessoas dizerem que aquele famoso espinho na carne de Paulo talvez fosse uma deficiência visual que ele tinha, impedindo às vezes dele ter uma visão ideal. Mas não se tem provas disso, né, pastor? Isso. Então, assim, Gálatas, no livro de Gálatas fala que ele escreve com letras grandes, porque, né, mostrando que ele tinha dificuldade na leitura, né, na sua vista. E tem algumas passagens que vai tecer alguma coisa que sugere, mas a gente não pode afirmar, mas sugere, ok? Daí o que acontece? Então agora ele se retrata, né? No verso 5, Paulo diz, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, pois está escrito. Daí ele reforça o que está escrito. Tipo, eu tenho consciência do que é certo. Ele fala assim, não fale mal de uma autoridade do seu povo, independente se ela agiu certo ou errado, ok? Foi até aqui que você leu? Foi, né? Foi. Até o 5. Então, agora vamos dar continuidade. Versículo 6, então. Diz assim, então Paulo, sabendo que algum deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou um anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles.
Então ordenou que as tropas descessem e o retirasse a força no meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Em Roma. Então aqui entra, né, o debate em si, o que o Paulo estava fazendo ali, quais eram as acusações, tá? E ali é o seguinte, ele vê que aquelas pessoas estavam ali mais para condenar ele, né, por algo que ele sabia que ele não tinha feito, do que para... Paulo precisa desestabilizar aquele sinédrio, queridos, de forma a tentar trazer um equilíbrio, não desestabilizar para enganar, mas para tentar trazer um equilíbrio dentro de uma justiça. Então, quando ele fala assim, olha, ali dizia que aquele sinédrio estava formado de fariseus e saduceus. Então, quando ele diz assim, olha, sou fariseu e sou filho. Fariseu, e filho de fariseu. E filho de fariseu, ele está dizendo assim, olha, tudo que vocês compreendem, eu também compreendo, tá? Só que daí ele fala, estou aqui por uma causa. E aqui, irmãos, ele vai criar uma dissensão entre o sinédrio, que era formado de fariseu e saduceu. Os saduceus diz que eles eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. E ele fala ali no versículo 8, né? Primeiro ele fala, eu sou fariseu e eu estou aqui sendo julgado justamente porque creio na ressurreição. O que ele faz aí? Ele joga um debate, né, de crenças entre o próprio sinédrio. Sinédrio nessa, ele divide o sinédrio. Ele cria uma discussão entre eles, a ponto seguinte, se antes tinha 100%, tá, talvez de pessoas dispostas a condenar o Paulo, agora então pelo menos Paulo ali faz eles com uma divisão, discutirem entre eles, tá, para que esse 100% caia pelo menos para 50%, ou seja, ele tem mais chance, né, de não ser. Mas, queridos, o alvoroço foi tão grande, né? O texto bíblico fala assim que foi tão grande. No versículo 9, né? Esses homens se inflamaram de tal maneira que justamente o que aconteceu foi que precisa de uma intervenção militar ali do exército, né, do comandante da guarda, porque ele diz assim que ele temeu que Paulo fosse despedaçado. Imagina assim, eu acho que levantou-se uma ira tão grande lá dentro e chegou uma hora que, né, o culpado de tudo era Paulo, então... Porque até então os fariseus, né, se levantaram e começaram a discutir dizendo, não encontramos nada errado neste homem, porque assim, eles creem na ressurreição. Então, e não creem são os saduceus. Senão é como se ele estivesse falando assim, nós somos fariseus, também estamos errados, porque nós acreditamos na mesma coisa. Eles não podiam. Né? Aqui, irmão, você vê o quê? Uma sabedoria. Às vezes a gente tem que ter sabedoria na nossa vida. Isso. Aprenda isso, tá? Eu sempre falo isso, que mais do que você tentar mudar a opinião das pessoas, faça essas pessoas pensarem. E às vezes boas perguntas, né? Ou bons posicionamentos ou apontamentos é uma boa estratégia para isso. Isso para toda a vida, né, pastor? Para toda a vida, para tudo, para conversar com seu esposo, sua esposa, em vez de você tentar colocar uma posição, faça perguntas. O que você acha de fazer dessa forma? O que você acha desse jeito? As perguntas sempre levam a respostas e normalmente as respostas vão trazer um bom contentamento para você. Isso aí. Testa isso. E o que a gente vê então agora no versos 10 e 11? Né? No 10 então a discussão violenta, no 11, queridos, né, as tropas, né, descem e retiram ele dali, levando ele para a fortaleza. No versos 11 então nós vemos o próprio Deus se manifestando e falando através do Senhor, né, com o próprio Paulo, que fala assim, na noite seguinte, né, o Senhor pondo-se ao lado dele. Querido, nossa, isso é tremendo, gente. É o Senhor isso vindo maravilhoso. falar com Paulo, gente. Né? O Senhor pondo-se ao lado dele disse, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito lá em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Queridos, agora, olha só, você precisa compreender o seu caminhar com Jesus. Jesus poderia chegar e falar assim, Paulo, fica tranquilo, nada vai te acontecer. Ele fala assim, Paulo, assim como você me testemunhou de mim em Jerusalém, eu preciso que você faça isso em Roma. Só que esse assim como é como, queridos? É através de prisões, é através de sofrimentos. Esse assim como foi através de acusações, porque ele só pode ser uma testemunha justamente porque tinha sido acusado. Então esse assim como, quer dizer, vai ser do mesmo jeito, Paulo, você vai continuar, né? Agora, entenda uma coisa, eu quero que você tenha coragem, porque eu preciso que você faça algo para mim. E o que era esse algo que o Senhor precisava que Paulo fizesse?
que você seja testemunha lá como você foi aqui. E para isso Deus coloca ao lado dele, né? O que a gente percebe aqui, pastor André? Que Deus não consegue ser testemunha de si mesmo. Jesus não consegue ser testemunha de si mesmo. Ele precisa de mim, de você, isso, não para a gente fazer a obra dele, mas para a gente ser testemunha desta obra. Por isso ele nos diz nessa manhã coragem. Por isso para nós, é muito mais importante a coragem, né? A determinação do que... Porque ele está ao nosso lado, ponte-se ao lado dele, né? O Senhor está ao seu lado para que você testemunhe. Por isso, para muitas pessoas, é muito mais fácil fazer obras que exprimem religiosidade, mas que não exprimem testemunho de Cristo, né? Eu dou comida aos pobres. É lindo, é maravilhoso. Agora, queridos, seria diferente você dar comida aos pobres, porque você tem um testemunho de Cristo na sua vida e pode ser visto isso no seu relacionamento familiar, com a sua família, com os seus empregados, com os seus colegas de trabalho, no colégio, na faculdade. Você entende? Então, aquilo que você faz, ele só é um resultado daquilo que você é. Não o contrário. Não aquilo, eu vou fazer algo para que pensem que eu seja algo que eu não sou. Você tá aí, se você tiver essa segunda opção, então você é a parede branqueada. Exatamente. Que ele falou lá para o sumo sacerdote. Tá? Ou seja, alguém que por fora, por coisas que você faz aparentemente, tá? Disfarça o que você realmente é por dentro. E é aquela velha história, né? Quer conhecer a árvore, né? Veja os frutos e vai conhecer as árvores. Tá? Daí as pessoas falam, tá vendo? Eu faço bons frutos. Né? Queridos, cuidado para não ser uma parede branqueada. Agora, quer ver os frutos? Vai ver como são os filhos, vai ver como é que é a família, vai ver como... Chega mais na intimidade. Você vai conhecer. O testemunho ele é muito forte, querido. A sua vida, você não precisa falar nada. A sua vida fala por si própria. Então, aquela coisa assim, eu sou um cristão, mas vivo brigando em casa. E aquilo que os seus vizinhos assistem diz muito a respeito de vocês. Né? Porque, poxa, aqueles ali, cristão, aqueles que ficam gritando ali, aqueles que ficam a berro, aquele que fica tomando bebida, aquele que fica passando num bar, esse é um cristão? Então, o nosso testemunho é muito forte, queridos. É muito forte, fala muito mais. A sua conduta, você chega, briga no trânsito, você chega no caixa do mercado, trata as pessoas mal, arrogantemente, não cumprimenta, não é simpático. Agora, assim, qual que é o nosso testemunho? Né? Qual tem sido o nosso testemunho? Você quer, às vezes, ter um histórico de alguém? Pergunta para algum familiar dessa pessoa, como é essa pessoa. Né? Tá? Porque eu digo a você perguntar para quem assiste de longe, talvez as pessoas falem, aquela pessoa ela é maravilhosa, pessoa muito boa. Para o pessoal da igreja, tudo, nossa, mas para o pessoal da família... Agora, vai perguntar para a família dele como é que é, né? Para os irmãos, para as irmãs, para os pais, para os tios, como é que é aquela pessoa? Não, aquela pessoa é maravilhosa. Opa, então, se houve um testemunho próximo, então realmente que essa pessoa é especial. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês, o Sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido.
O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Queridos, então agora o que acontece? Eles percebendo que Paulo seria levado, né, sim, a julgamento, mas existia uma grande possibilidade de ser absolvido, então eles decidem o quê? Matar Paulo. Observe que a Bíblia fala assim que mais de 40 homens se comprometem. Para matar um, gente, que fúria é essa? E fazem um voto que não eles iam não comer enquanto comeriam. não cumprisse esse intento. E aqui também, para nós, para muitos de nós ocidentais, não faz muito sentido essa questão do voto, tal. O voto para nós tem a ver com promessa, mas para eles lá, um voto que eles era mais ou menos assim, tipo, não cumpriu, espero que morra sem comer, porque você fez um voto que não comeria. Quer dizer, você não pode romper. Você romper com o seu voto seria assim, você cair em descrédito. Seriam 40 homens aqui, talvez 40 pais de famílias que cairiam em descrédito diante da sociedade. E aquela coisa, você errou, mas se você votou, então agora você pague pelo voto. Cumpre isso que você votou. Então, Cris, olha, eu digo para você assim, eu tô contando esse detalhe para você ver que agora o que vai acontecer e que situação que esses homens ficaram. Porque assim, é um plano, né? Manda Paulo ser levado para ser inquirido, né? E nessa trajetória nós catamos ele no meio do caminho e matamos ele, pronto, encerrou o assunto. Exatamente. Eu não imaginava que fosse estar lá o sobrinho do Paulo próximo, ouviu, né? Ficou sabendo de alguma maneira, corre avisar Paulo manda ele avisar o comandante, que manda esse menino ficar em silêncio, mas que prepara então agora um escape. E a gente vê a mão de Deus nisso. E uma coisa que eu vejo, não sei se você consegue perceber também, mas é o seguinte: apesar de toda a brutalidade dos romanos, parece que eles tinham um senso assim de tentar fazer justiça. Porque veja bem, esse cara ele fala assim: quer saber uma coisa? O problema do Paulo, se vão matar ele no meu caminho, não vão matar no caminho. Se vira. Não nem aí. Você vê Vou ficar mal com os caras, né? Vou ficar mal com eles, não. O cara preocupado em não se fazer uma injustiça. Então havia um favor e graça do Senhor aí, protegendo. Né? E olha enquanto só, isso, os testemunhos eram contados, né? E olha o que vai acontecer agora então, né, esse comandante, né, ele vai fazer agora para poder livrar Paulo. Olha lá o que e diz quantas pessoas ele vai mobilizar. Exatamente. E o que vai mobilizar para poder trazer segurança para Paulo. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que eu estava acusando, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegaram aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então você vê quanta gente foi mobilizada. Nossa, né? 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para manter Paulo em segurança. Agora, irmãos, por que um comandante ia mobilizar tudo isso? Todo esse pessoal contra 40 homens, ele sabia que esses homens eram capazes, ele sabia, né, que era Por isso que antes lá falava que quase a intenção era despedaçar. Era uma fúria. Então agora, para proteger, não é nem Paulo, mas para proteger o processo de julgamento, ele faz o quê? Então ele leva Paulo para Cesareia, isso, né, entrega para o governador Félix, né, com carta lá, a gente leu isso, tá? E ali, queridos, o Paulo vai ficar os próximos 2 anos, sim, os próximos 2 anos, Paulo vai ficar ali, só que ele fica ali, ele fica preso.
Tá? Mas olha onde que ele fica preso. Ele fala assim, não fala o termo preso, fala assim que ele ficou em Custódia no palácio de Herodes. Palácio de Herodes. Né? Não, olha o cuidado de Deus, né? Gente, parece piada um troço desse, né? Porque, assim, primeiro, você vê que um preso, ele já, no translado, eles falam assim, preparou um cavalo. Né? Normalmente, gente, o preso vai amarrado, vai se arrastando. Providencie montarias para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. Entendeu? Então, assim, você vê todo um cuidado de Deus com ele. Né? É óbvio, ele estava machucado, ele tinha apanhado anteriormente, Sim. devia estar, né, bem machucado, coisa e tal. Mas assim, você vê assim, Deus cuidando dos detalhes. E agora, o que eu quero chamar a tua atenção, antes de encerrar, né, e glorificar a Deus aqui, desse texto, é o seguinte: porque a gente, no nosso senso de religiosidade, a gente pode pensar, puxa, mas por que Deus permitiu que Paulo passasse por tudo isso? Né? Entendam que Deus ele tem coisas que aquilo que nós passamos é necessário para desenvolver em nós, tá? Fundamentos, valores e nos fortalecer em Deus, queridos, para que possamos ser verdadeiras testemunhas. Então, queridos, que tipo de testemunho Paulo seria se sempre assim, Deus me livra de tudo, nada de ruim me acontece, quer dizer, eu sou um cara de sorte. Não, agora, eu passo por tribulações, eu passo por angústias, eu passo por espancamentos, eu passo por ameaças de morte, por inquéritos, né? Mas Deus sempre cuida de mim e sempre continua falando comigo e dizendo para onde eu vou, o que eu tenho que fazer e me proteger. Na hora que a hora que Deus tem que entrar no negócio, Ele entra, né? E Ele protege não a mim, mas protege o processo todo que envolve a minha vida e a sua vida. Então, por que eu falo isso? Não espere que Deus, né, fique livrando de você de coisinhas que você mesmo pode se livrar, tá? Mas espere sim, confie em Deus, tá? Que Deus jamais vai deixar você perecer na sua dúvida. Grave isso. Deus jamais vai deixar você perecer na sua dúvida. Você sabe aquilo que você tem dúvida? Será que? Não tenha mais. Seja forte, seja corajoso. Deus não vai deixar você perecer na sua dúvida. Não, Ele vai cuidar de você, tá bom? E que a gente possa ficar então com essa reflexão hoje, né, capítulo 23, e amanhã nós se vemos então. E lembrando que só vai faltar mais 4 capítulos para encerrarmos, né, o livro de Atos. Tem pessoas já sugerindo, pessoas já mandaram para mim mensagem: pastor, eu gostaria que a gente falasse do livro de Romanos, né? Outras sugeriram primeiro, segundo, terceiro João, e assim vai. Eu acredito sim que nós vamos estar por aí, né, por esses livros, até porque eu entendo que um vai falar bastante sobre o amor e a gente precisa falar bastante, estudar primeiro bastante sobre o amor, para depois estudar sobre a consciência do pecado, que o outro livro fala muito sobre consciência de pecado, né? E há uma ordem aí. De repente, se a gente estudar sobre a consciência do pecado, talvez quando a gente for estudar sobre o amor, a gente vai ficar meio sem noção, mas eu acredito sim numa sequência que o Espírito Santo está preparando para nós, tá bom? Vamos lá então, cumprimentando aqui